Meu nome é Judite Cristina Lopes. Eu entrei no Ministério Público como Judite Cristina Lopes Martinelli, né? Mas no decorrer do tempo eu me divorciei. Meu nome é Judite Cristina Lopes. Eu nasci em Aimorés, Minas Gerais, em 4 de dezembro de 1956. Eu tenho 61 anos completos, estou a caminho dos 62. E vim de uma família humilde. Minha família é uma família humilde. Meu pai era alfaiate, minha mãe dona de casa. E estudei no colégio de freiras. Eles com muito empenho, com muita dedicação, abnegação, né, inclusive, conseguiram nos dar estudo a todos. Eu sou a segunda de 9 filhos. Eles conseguiram dar educação a todos 9. E eu sempre fui muito afeita aos livros, sempre gostei muito de estudar e sempre fui uma pessoa que... Eu pensei até em ser freira quando eu era adolescente, fui estudar em colégio de freiras, porque eu gostava muito de fazer caridade, né? Eu tinha uma certa solidariedade com as pessoas mais necessitadas. Então, nesse caminho, tinha um médico de família, que antigamente o governo federal mantinha a Fundação CESP, era nosso vizinho, morava na esquina do meu quarteirão. E ele, conversando com ele, falou: Judite, por que você não faz... Naquela época eles falavam assistência social. Aí ele falou: no Rio tem uma excelente escola e tudo. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Quando eu vim para Vitória estudar, eu fiz vestibular para o serviço social na UFES. E naquela época eu não tive acesso ao cursinho, que era muito caro naquela época, não era qualquer um que poderia pagar cursinho. Mas, graças a Deus, eu passei em 21º lugar na universidade, na UFES. E comecei a estudar serviço social. No serviço social eu tive o primeiro contato com o direito. Havia uma disciplina chamada Direito Aplicado ao Serviço Social, para nos instrumentalizar, a orientar as pessoas, né, que seria a nossa clientela, para equipamentos sociais. No serviço social a gente chama de equipamentos sociais. Direito eu creio que também. Então, nessa disciplina, nós estudamos direito de família, direito do trabalho, o próprio, na época era Código de Menores, né, porque não existia o ECRIAD ainda. E ali eu me apaixonei pelo direito. Eu falei: o dia que eu puder, eu vou estudar direito. Eu fui mãe com 20 anos, estava na faculdade ainda, e na época era meu namorado, depois meu marido também era universitário. Então eu tive esse sonho meu, demorou um pouco para se concretizar. Mas acho que eu tinha 11 anos já de exercício profissional, como assistente social, eu fiz vestibular para Direito. E fui aprovada, né? E eu comecei a estudar e realmente eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo direito. E no exercício do serviço social, eu trabalhei muito na área de menores, né, de crianças e adolescentes, dando suporte técnico para os promotores de justiça e para os juízes. Trabalhei com o doutor Isaías Vinagre, trabalhei com a doutora Maria José Cassaro, trabalhei com o doutor Moacir Cortes, falecido doutor Moacir Cortes, juiz, trabalhei com o doutor Jairo Antero, né, também já falecido, com o doutor Jossi Zanotelli. E eu fazia com o próprio Gabriel, que eu estava esquecendo dele, trabalhei com o doutor Gabriel. E aquilo só foi realmente assim, me deixando mais envolvida com o direito. E eu cheguei à conclusão que, como assistente social, eu podia fazer muito, mas na área do direito eu poderia fazer mais. E o instrumento que eu precisava, que era para compelir, né,
Porque não adiantava eu fazer o diagnóstico social, conhecer a realidade e não ter instrumentos para compelir nem o poder público, né, ou a iniciativa privada, vamos assim dizer, para cumprir a lei ou para que fosse observado alguns direitos, né, de interesse social. Aí o MP para mim foi um amor maduro, sabe? Aquele amor que você já conhece numa faixa de idade, que você percebe que é aquilo mesmo que você quer. Eu sou do concurso de 98. Né? Foi uma época muito difícil, que nós passamos em 40. E foi uma época bastante difícil porque nós fomos chamados aos poucos. Né? Nós não tomamos posse todos juntos. Né? Então eu lembro muito bem dos 10 que tomaram posse comigo, né? Que é o Sandro Lessa, que eu acabei de encontrar ali no estacionamento, o doutor Sandro Lessa, o doutor Fábio Ralmose, a doutora Andréa Bucher. E deixa eu me lembrar, a Andreão, esqueci o primeiro nome dela agora, e tem a Gisele, que hoje está na magistratura, mas foi a minha amiga, é minha amiga e fez concurso comigo. Ângela, a Andreão, não é isso? Que é a cunhada da Bianca. E eu me lembro também do Jefferson Valente, do Marco Antônio Rocha, e outros, né? Mas Roberta Parreira, o Christian, que é um grande amigo meu, doutor Christian Salcedo. E pessoas que eu lembro que na época, alguns que eram de fora, eu convidei para almoçar na minha casa, porque tinha algumas pessoas do Rio. E foi um concurso que na época foi considerado um concurso muito difícil. Muitas pessoas que eu, por exemplo, fui assessora quando ele faleceu, já era desembargador, do Dr. Carlos Henrique Rios do Amaral. Trabalhei com ele, eu já era formada em Direito e era assistente social do tribunal. E o Dr. Carlos Henrique me requisitou, porque na época ele estava no TRE e estava com muito acúmulo na 9ª Vara Criminal. Então eu assessorei lá. Então, através desse trabalho, eu conheci vários juízes também. Então, na época, eles me parabenizaram bastante, porque foi considerado o concurso mais difícil que o Ministério Público havia dado, até naquela época. Lógico que eu me senti muito lisonjeada. E, a partir daí, a minha primeira comarca foi São Mateus, que eu cheguei numa promotoria onde tinha só de inquéritos, tinham mais de 500 parados, né? E todo mundo dizia, ó, cuidado que você vai pegar uma pedreira lá. E realmente. Depois de São Mateus, eu fui para Barra de São Francisco. De Barra de São Francisco, eu fiquei um tempo, fiquei em Linhares. Linhares, eu, salvo engano, eu passei por Ibiraçu, passei por Cachoeiro, passei por Vargem Alta, passei por Colatina. Se eu parar, Ibiraçu? E outras comarcas que às vezes no momento eu não me lembro, porque como substituta, promotora substituta, eu substituí também aqui na Serra, também em Vitória, né? Em Viana, em Cariacica. Então eu acho que eu passei em algumas, Cachoeiro, acho que Cachoeiro foi a única cidade do sul do estado, né? Trabalhei mais no norte e em Vitória, na Grande Vitória. Uma vez um juiz brincou comigo e falou assim, doutora, o Ministério Público é uma cachaça. Se a senhora tiver que sair, sai logo, porque a senhora não sai nunca mais. E realmente não foi uma cachaça, mas uma paixão muito grande e que, com o tempo, torna um amor mesmo. Você começa a amar não só a instituição, mas amar o seu trabalho. Porque eu trouxe do serviço social esse sentimento de comprometimento com o ser humano, com a pessoa, e não com o processo.
né? O processo ele é o instrumento com o qual você vai tentar promover a justiça. Mas a justiça começa dentro de você. Você já tem, assim, eu não vim para o Ministério Público, na minha época nem existia subsídio. Nossos salários eram salários baixos, nós não tínhamos, nossos plantões não eram remunerados, a acumulação de promotoria não era paga, não existia esse tipo de remuneração. Eu vim de um Ministério Público assim, vocacionada, né? Que não se faz concurso pelo dinheiro, mas você identifica na carreira a sua vocação. A vocação de puxar para si a responsabilidade de promover a justiça, de promover o ser humano, de buscar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Eu estava numa criminal, segunda criminal da Serra, e chegou um caso para mim de tráfico, uma pessoa como traficante. E naquela época, o crime de tráfico, você ouvia o réu. E eu fiquei assim, um pouco impressionada, porque ele dizia o tempo todo que ele era inocente. O tempo todo. E chorava muito. Mas chorar, todo réu chora. Quando ele quer chorar, ele chora para te deixar mais comovido, para mexer com as suas emoções. Mas na medida que eu ouvindo as testemunhas, você via que não batia, porque era uma pessoa pobre, paupérrima, que vivia de auxílio da comunidade, na época, com cesta básica dada pela Igreja Católica, que era ajudado pela escola das crianças, e que a única coisa que ele tinha, morava de favor nessa casa, nem aluguel pagava, porque a comunidade tinha conseguido, e uma bicicleta velha. Falei, não bate, não tem como bater. Teria que ter, no mínimo, alguma coisa, algum patrimônio, alguma coisa. Aí eu soube que as duas menores que tinham sido apreendidas no mesmo evento já tinham dado a declaração na vara da infância e juventude. Então eu fui, pessoalmente, solicitei à escrivã as declarações, o depoimento delas. E nessas declarações, nesses depoimentos, elas diziam que o agente público havia chegado na praça com um determinado nome e perguntado: quem é fulano? Como elas estavam fazendo uso de maconha e ficaram com medo, por coincidência, em frente à praça existia uma pessoa com esse nome, lá na Serra, em determinado bairro. Então elas apontaram, é ali que mora. Aí eles foram, fizeram a busca, não acharam nada, mas um deles pegou uma de cocaína e jogou dentro de um bambu. E eu fiquei, quando eu li o depoimento das menores dizendo que não era ele, que elas tinham sido praticamente coagidas, né? Eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar no papel, né? Alguma coisa aconteceu para eles acharem um pino de cocaína. Aí eu pensei, falei assim, só tem uma alternativa. Mandei chamar os policiais que tinham feito a apreensão. Conversei bastante com eles, até o ponto em que um deles virou para mim e falou: doutora, realmente fui eu que coloquei o pino lá dentro. Aí eu falei com ele: olha, veja bem, eu não te quero mal. Você sabe que você agiu errado, você sabe que você estava colocando o inocente na cadeia por tráfico, que não é uma pena, como traficante, que não é uma pena leve. E a única coisa que eu posso fazer por você aqui agora é dizer que eu não vou te processar,
mas para a corregedoria eu vou te encaminhar. E vou te pedir mais uma coisa. Na audiência, você não me compareça, por favor. Para mentir, eu não te quero lá. E assim foi feito. Os dois não foram na audiência. E, com base nos autos, que eu mandei juntar a declaração das meninas, e um deles, desculpa a falha de memória, um deles me deu por escrito, esse que foi para a corregedoria, de que realmente havia acontecido um engano, né, no nome, no endereço, na hora do auto, né, de apreensão, havia ocorrido um engano com o nome da pessoa. Então, com base nisso, eu pude requerer a absolvição do réu. Então, são certas histórias que eu digo que tinha muito de assistente social, né? De não me apegar somente aos autos, mas quando eu sentia que tinha alguma coisa que não estava batendo, de investigar, de ir atrás, saber, independente de quem fosse, como nesse caso, uma pessoa pobre, paupérrima, como no outro caso de um domador de cavalos, um menino que foi preso também na serra, com 4 pedrinhas de crack dentro de uma caixinha de fósforo. E quando a polícia perguntou para ele, ele falou, eu comprei por 50, vou vender por 100. Quando eu li, eu falei, esse aí entrou de gaiato no navio, porque nenhum traficante, ninguém vai caracterizar, né, fazer a subsunção, né, do crime de uma forma tão ingênua, né? Não, eu sou traficante, eu comprei por 50 e vou vender por 100, eu vou comercializar, não é? Eu não vou citar o nome dele, mas foi o caso que realmente tocou muito, me tocou demais. Porque eu liguei para o delegado e pedi a ele, na época ele era chefe da Polícia Civil, eu pedi a ele, eu falei, o senhor pode ir na grade e chamar fulano de tal, conversar com ele, que eu gostaria de saber como que eu vou lidar com esse inquérito, que eu quero saber se ele realmente é traficante ou se ele é um gaiato, né? Aí ele falou, doutora, a senhora espera até o final do expediente? Eu falei, tranquilamente. Foi no final do expediente, ele me ligou e falou, doutor, é um bocó. Analfabeto, não sabe, bandido, de bandido não tem nada. Eu falei, maravilha. Então, como se diz, né? Beleza, então vamos aguardar. Quando chegou a época que eu fui conversar com ele, nas audiências, e eu perguntei para ele pela insignificância da coisa. Na época o juiz concordou comigo, o doutor Sérgio, e ele ficou apenas como usuário. E respondendo, indo ao fórum, tudo bem. Passou um tempo, o doutor Sérgio vira para mim e fala assim, doutora, eu expedi um mandado de prisão. E eu falei, por quê? O que houve? Ele não apareceu. Ele não está vindo ao fórum, no cartório. Fazer o quê, né? Aí, um belo dia, ele aparece na serra e é preso. Quando nós fomos ouvi-lo, eu estava realmente muito brava com ele, né? E primeiro eu dei vamos dizer assim, como a gente faz com o filho, dei um sabão bem ensaboado nele. E ele virou para mim e falou comigo assim, doutora, eu não vim, porque eu estava em Itabela. Aqui não tinha serviço para mim. Eu estava em Itabela domando cavalo. Falei, como? Na hora, meu coração partiu, que eu falei, né, mas o que eu vou fazer? Aí eu virei para ele muito bravo, falei, então me mostra as suas mãos. Quando ele abriu as mãos, era calos, né? Naquele momento, eu mesma fiquei
vamos assim dizer, chateada comigo mesma, né? E ele foi solto naquele dia. Então, o caso me marcou muito, porque às vezes você quer fazer justiça, tipo assim, o processo chegou, o inquérito chegou, de não ter a preocupação de ler, de saber se aquilo reflete a verdade dos fatos. E esses dois casos não foram somente eles, foram vários. Assim como teve outros que o caso era grave e que vieram para mim dizendo que era só um porte de arma, quando na verdade só havia a AK-47, a R-15, né, que foram apreendidos com assaltantes que já assaltavam o Banco do Brasil veio pela Bahia fora e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu interceptar ali na Serra. Então são coisas assim que, ao meu ver, eu acho que o MP me deu a oportunidade, como o doutor Isaías Vinagre disse para mim, Judite, você vem acrescentar no MP, que eu já te conheço, trabalhei com você, você gosta das coisas no eixo, então você vai ter os instrumentos para puxar as coisas no eixo. Lógico que a gente teve dificuldade, muitas. Olha, eu vou ser muito sincera a respeito disso. Naquela época, eu não vi, nunca percebi no Ministério Público qualquer tipo de discriminação. Eu acho que o MP primava por isso, né? Como que eu vou explicar? Que o Ministério Público, pela Constituição Federal, ele é a instituição permanente. E uma instituição essencial para a função jurisdicional. Que incumbe a ele a defesa, né, da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis. Eu acho que o Ministério Público, dentro desse preceito institucional, ele soube valorar muito bem a contribuição tanto do promotor mulher como do promotor homem. Eu nunca coloquei no meu carimbo, ou nunca me designei como promotora, porque o concurso era para promotor de justiça substituto. Então, eu sempre considerei o promotor no sentido genérico do ser humano. E no Ministério Público, pelo menos, eu nunca percebi nenhum tipo, pelo menos comigo, em 2000 que eu ingressei, eu nunca percebi nenhum tipo de discriminação, né? Eu acredito que eu fui chefe de promotoria, né? Embora seja uma chefia administrativa, porque nós não temos hierarquia entre nós, e muitos colegas eram homens. E eu respondia pela chefia da promotoria, a chefia administrativa, vamos deixar bem claro. Então, eu nunca percebi nenhuma forma de discriminação. Eu acredito que já tenha havido uma maturação, né, do pensamento, da posição, né, porque o Ministério Público, se você for comparar com o Judiciário, você vê que o MP ele sempre foi muito mais aberto nesse sentido, né? Quantas promotoras de justiça nós temos hoje no quadro, se voltarmos a 10 anos atrás, e procuradoras. Né? Hoje você vê que não estou falando mal do tribunal, que eu tenho grandes amigos lá até hoje, mas a estrutura é uma estrutura mais arcaica nesse sentido. Né? A primeira desembargadora foi a doutora Catarina Barcelos Novaes, né, que era juíza da 8ª Vara Criminal. E há poucos anos, em 2004, acredito eu, né, doutor Carlos Henrique foi em 2001, acredito, 2002. Então, desde que eu entrei no MP, quando eu entrei no MP,
já existiam mulheres e mulheres e mulheres. Então, o Ministério Público sempre prestigiou a classe. Bom, no Tribunal do Júri, o júri que me marcou foi na Serra. Nós tivemos um caso lá, meio difícil, de um... Eu não estou querendo dizer aqui que todo policial haja dessa forma. Pelo contrário, eu defendo a polícia militar, defendo a polícia civil e acho que a polícia militar não pode ser desmilitarizada, ao contrário do que muitas pessoas defendem. O que eu estou querendo dizer aqui é que houve um caso, um indivíduo que na época era PM e que em Nova Almeida se envolveu com um menino de 17 anos. Ele foi separar a briga do irmão dele com esse outro rapaz de 17 anos. E nesse enfrentamento ele estava de folga e com a arma da polícia ele atirou e matou. Perfurou a artéria femoral e esse adolescente foi sangrando para o Dório Silva, jogado num camburão e batendo de acordo com as testemunhas, indo pelas ruas e depois pela rodovia, batendo quebra-mola, sem nenhum pingo de trabalho, de cuidado, né, com o paciente, com o rapaz. E isso me deixou assim, muito apreensiva, porque a arma tinha sumido, você pegava os autos, a arma tinha sumido, ninguém queria ser jurado, e uma dificuldade muito grande. E o que aconteceu? A balística, né, mostrava que era de uma arma que a PM fazia uso, né? Testemunhas diziam que ele estava armado, a lesão da vítima foi feita por arma de fogo, com o mesmo calibre e projétil que a PM usa de forma ordinária, e todos os fatos ali levavam à culpabilidade do réu. E com muito trabalho, com muita dificuldade, chamando as pessoas, e teve assistente de acusação, e o advogado, na época, era um advogado famoso, advogado do acusado. E nós começamos esse júri às 8 horas da manhã de um dia e terminamos às 3 horas da manhã do outro. Quando chegou ao final, só tinha os familiares e mais da metade do auditório eram de PMs. E, como eu falei, naquela época as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Aí o juiz chegou para mim, nós conseguimos a condenação desse réu a 19 anos e 10 meses, para não chegar aos 20, né? Porque na época ele teria direito a um protesto para o novo júri. E quando terminou o júri, o juiz deu uma saída, daqui a pouco ele virou para mim e perguntou assim: doutora, a senhora dispensou a escolta? Falei, eu não vou dispensar nem a minha, como que eu ia dispensar a sua? Viemos nós embora, né? Sem escolta, um escoltando o outro. Mas, naquela época, realmente, o corporativismo, né, falou mais alto, até um certo ponto, mas eu creio que a justiça prevaleceu, tanto prevaleceu que doutora, a gente fala Asma, né, porque o nome dela é indiano, ela era presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, então ela esteve no Espírito Santo uns 2 anos depois, e ele não tinha sido recolhido ainda à prisão. E por conta do trabalho da gente junto a essa coordenadora, ele foi recolhido à prisão na época.
teve o primeiro grupo, que foi composto pelo Dr. Leonardo da Costa Barreto, Dr. Marcelo Zenkner, Dr. Gustavo Sena, doutora Ângela Abranches. Salvo engano, eu fui do segundo ou terceiro grupo, com, na época, o chefe, o coordenador que se chamava GRCO na época, que hoje é o JET, era o Dr. Gilberto Toscano. E nessa época no Estado havia bastante problemas, né? Administrativos, algumas coisas um pouco, talvez não como a Lava Jato, mas tinha. E na época, na Serra, teve um problema envolvendo um banco do Estado, com o atual, na época, o presidente da Assembleia Legislativa. E como eu era promotora natural, né, que eu estava na Serra, e foi distribuído para a segunda vara criminal, onde eu atuava. Eu atuei nesse caso desse ex-presidente da Assembleia, na época era presidente da Assembleia, e foi denunciado e depois foi dado prosseguimento nas instâncias adequadas, apropriadas. E, salvo engano, por motivo de envolvimento com o sistema financeiro, que afeta a área federal, e afeta, no caso, a incumbência a atribuição do Ministério Público Federal. Olha, essa comenda do desembargador Antônio José Miguel Ferrosa, para mim foi até uma surpresa, porque eu fui indicada pelo secretário da mesa, diretora da Câmara de Vitória, que é um petista, todo mundo conhece hoje, doutor Eliezer Albuquerque Tavares, meu amigo, né? Mas ele fez uma indicação puramente profissional, de prestação de serviço. E eu fiquei muito admirada, né? Realmente eu fiquei surpresa, mas foi para mim vamos assim dizer, não seria uma coisa indispensável, porque no meu entendimento, para mim, uma mãe ou um réu, alguém que você realmente trabalha, porque o Ministério Público da Constituição de 1988 é um Ministério Público social, não é aquele Ministério Público algoz, que você tem que condenar, né? Na medida da prova coletada e carreada aos autos, o Ministério Público, o membro do MP, ele pode agir conforme a consciência dele e requerer a absolvição do réu, de acordo com a prova dos autos, ou requerer a condenação. Então, eu fiz muito uso disso, né, o uso da minha consciência na análise da prova, e não tive nenhum constrangimento em requerer a absolvição do réu. Nunca tive, assim como eu não tive quando eu requerer a condenação. E, no caso isso, para mim, esse reconhecimento da comunidade, que no meu tempo também, se havia algum evento na comunidade que poderia trazer alguma dificuldade ou algum risco para a comunidade, nós ficávamos na comarca. Principalmente quando envolvia certas atividades ou certos eventos que poderiam trazer algum tipo de atrito entre diferentes, vamos assim dizer. E isso, para mim, é o reconhecimento maior. É você passar na rua e as pessoas te cumprimentarem, as pessoas te conhecerem, as pessoas te agradecerem, e você ter aquela sensação do dever cumprido. Essa comenda da Câmara de Vitória, para mim, veio consolidar. É como se fosse
Não recebi da Assembleia, mas eu recebi de uma mesa diretora de uma Câmara Municipal que estava com todos os representantes do município, aqueles representantes políticos do município. Então, para mim foi importante, que veio consolidar para mim um reconhecimento que já vinha lá da base, que já vinha daqueles para os quais eu trabalhei, que é a comunidade e a população das comarcas por onde eu passei. E Vitória foi mais uma, difícil, realmente, e eu fico muito feliz com o reconhecimento da Câmara Municipal de Vitória pelo meu trabalho realizado aqui. Eu nunca pensei em parar cedo. A minha idade é cedo. Mas por volta de 2008, eu tive um diagnóstico de uma doença crônica, sem cura, apenas controlável. E eu já estava padecendo essa doença desde 2006, só que houve erro no diagnóstico. Aí, em 2008, esse diagnóstico foi fechado e eu tive que conviver com a doença altamente limitante, né? Limitadora, no sentido, eu ia trabalhar, eu tinha que ficar em pé. Aí, quando eu sentava, não aguentava ficar muito tempo sentada, não aguentava ficar muito tempo em pé. Eu andava descalço, eu estou de salto aqui hoje, mas em Baía de São Francisco, em outros lugares, o pessoal, quando ia fazer amigo secreto, falava assim, meu amigo secreto anda descalço no corredor. Todo mundo sabia que era eu, né? Porque eu não aguentava. Então, foi passando os momentos, assim, de muitas dores, muito difíceis. Eu comecei a tirar licença médica, né? Eu tinha que fazer tratamentos que eu faço até hoje, de terapias, procedimentos terapêuticos auxiliares à reumatologia. E eu precisava de tempo. Eu não tinha tempo para fazer uma fisioterapia, eu não tinha tempo para fazer uma hidroginástica, eu não tinha tempo, porque eu tenho que manter minha musculatura fortalecida, porque eu tenho lesão no quadril, eu tenho lesão nos 2 joelhos, eu tenho lesão nos 2 ombros e na minha coluna. Então, se eu não mantiver todos os tratamentos associados, eu não consigo andar. Eu não consigo andar. E então, chegou a um ponto que a própria periodicidade de laudos médicos para ficar afastada começou a influir muito no meu psicológico. Muito no meu psicológico. Eu comecei a me sentir inútil. Eu tive que fazer tratamento, acompanhamento psicológico para eu poder me acostumar com a ideia de que eu precisava fazer tratamento, que realmente eu tinha sido afetada por uma doença, né? Que foi muito difícil para mim, que eu sempre fui uma mulher muito forte, uma pessoa que sempre tomou muita iniciativa, sempre esteve à frente das coisas. E, de repente, você ficar limitado, você vai dirigir, você não poder dirigir, porque você não pode virar a cabeça. Se alguém te chamar, você tem que virar o corpo todo. Então, para mim, foi algo assim, muito estressante e me afetou psicologicamente demais. Conversando com a minha médica, que é a minha reumata, e conversando com a minha família, ela sempre falando comigo, você precisa priorizar sua qualidade de vida, você precisa fazer tratamento. Você vai ter que fazer uma escolha, porque se você continuar sem aquilo que eu tenho recomendado, eu não te dou 4 anos para você estar numa cadeira de rodas. E aquilo, teve uma médica que pediu para eu andar de bengala. Eu falei, não, de jeito nenhum. Porque eu já estou mal psicologicamente. Eu tenho que botar uma bengala e que eu não levanto mais, nunca mais eu ando. Não, é provisório. Falei, não, nem provisório, eu saio arrastando a perna aqui, mas de bengala não anda, não. Aí meu marido na época falou assim, isso é vaidade sua. Eu falei, que seja vaidade, mas não vou usar.
Então, com muito aperto no coração, né? Não vou dizer que eu fui alegre, né? Mas com muito aperto no coração, eu requeri minha aposentadoria. Foi difícil no início, muito difícil. Você acostuma com a correria, né? Você acostuma com 1000 coisas para fazer. Mas, por outro lado, hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que foi a melhor opção que eu poderia ter feito. Porque hoje eu tenho tempo para cuidar de mim, né? Eu tenho tempo para fisioterapia, eu tenho tempo para fazer meu tratamento, acompanhamento psicológico, porque toda doença crônica, limitante e sem cura, você precisa estar com sua cabeça muito boa. Em primeiro lugar, Deus, que eu sou cristã, sou uma pessoa de muita fé. Mas tive que dar esse stop, né? Realmente, para poder cuidar de mim, né? E depois de mim, outros vieram, né? Nós passamos, mas a instituição permanece. Então, é isso que importa. É o Ministério Público cada dia melhor, maior, mais forte, mais respeitado na comunidade. Na sociedade, prestar um serviço, que nós somos prestadores de serviço. Nós ganhamos para isso. Né? Por mais alto que seja o subsídio, o cargo ele tem que estar sempre a serviço da sociedade, da comunidade, e não a comunidade nosso serviço. Eu creio que o Ministério Público tem muitos membros que pensam assim. Não posso garantir todos, mas tem muitos membros que pensam assim. E isso é o que me deixa tranquila, porque a gente pensa que a gente é insubstituível, a gente não é. A gente não é. Tem pessoas iguais ou melhores do que nós, né? Mas é isso.